Nesses tempos em que tudo vira polarização e tudo vira discussão política, essa sua decisão e outras aqui do Supremo deram margem, suscitaram que se viesse a falar numa espécie de acordão entre os poderes para que um protegesse o outro, um resguardasse o outro. E isso veio no mesmo contexto de um inquérito aberto aqui pelo Supremo para investigar fake news e também ameaças a ministros e que acabou no bojo integrando imprensa, Ministério Público, ações da própria Receita que foram revertidas. O senhor ainda defende a constitucionalidade desse inquérito? O senhor acha que ele era necessário naquele momento, apesar do Ministério Público julgar que ele é inconstitucional? E até quando ele vai, ministro? Veja bem, todos os poderes têm a prerrogativa de abertura de inquérito. Dentro da Câmara dos Deputados há essa prerrogativa por parte da mesa da Câmara, dentro do Senado da República a mesma coisa. Algo acontecendo no Palácio do Planalto vai ser aberto um inquérito. Todas as instituições têm o poder de abrir inquérito para investigar questões que envolvem a sua existência e a sua, exatamente, defesa. E está previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal a possibilidade desse inquérito. Esse inquérito foi extremamente essencial exatamente para preservar o Supremo daqueles que pediam a extinção do Supremo. Ora, isso é um atentado à democracia, isso é um atentado à Constituição. Não existe, desde a democracia moderna que nós conhecemos, um país republicano que não tem uma Suprema Corte. Cada vez mais se expandiu pelo mundo afora. Até o Reino Unido, que não tinha Corte Constitucional, criou. Exatamente. E acabou de dar uma decisão bastante... E que acabou de dar uma decisão extremamente importante no país. Contrariando até a rainha. Contrariando, inclusive, a própria rainha. Ou seja, por quê? Para a manutenção, ali no caso específico, do parlamento. Então, veja a importância que tem uma Corte Constitucional. Então, muitas vezes, obviamente, que pessoas ficam insatisfeitas com essa ou aquele posicionamento. Numa ação judicial sempre há dois lados, por exemplo, no mínimo. Então há os que gostam, os que não gostam. Muitas vezes quem gostou de uma decisão do Supremo hoje, numa outra questão amanhã pode até ficar descontente. Mas o fato é que é uma instituição essencial. E voltando ao inquérito, o inquérito descobriu ameaças gravíssimas, inclusive na Deep Web, que é exatamente aquela web, eu não entendo muito bem disso, mas onde ocorrem ali relações que tentam ser relações absolutamente escondidas, inclusive com armação de atentados. Então isso é fundamental, foi absolutamente necessário e, por exemplo, no que diz respeito a ofensas, injúrias, difamação e movimentos que não são movimentos de liberdade de expressão, são movimentos de atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito, o inquérito conseguiu diminuir isso de maneira extremamente ampla, ou seja, preservando as instituições. Em relação à harmonia entre os poderes, isso é um mandamento constitucional, não é, e não se trata de um acordão. Tanto que aqui nós já derrubamos várias decisões do governo Bolsonaro. Já houve decisões que foram contraditórias e contrárias a algumas decisões que o presidente Bolsonaro tomou. Muitas vezes, os próprios parlamentares, eles trazem ao Supremo questões relativas ao processo legislativo. Nós não temos a faculdade, o direito de dizer, eu não posso decidir. Lá nos Estados Unidos, a Corte Constitucional até tem essa possibilidade. Eles recebem 10 mil processos, julgam 100. Aqui nós recebemos 128 mil e estamos julgando 135 mil por ano. Daí também muitas decisões monocráticas. Mas, como eu disse, 16 mil decisões colegiadas tomadas nesse último ano que eu estou à frente. Só para a gente fechar essa questão do inquérito, ele não é abrangente demais? Uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, sustou a publicação de uma reportagem que foi entendido como censura por muitos setores da sociedade e o Ministério Público se queixa de não ter acesso e não ser parte no processo. Então, essas duas coisas, a abrangência e o fato do Ministério Público não participar. Primeiro que não se tratou de censura, porque o que a Constituição proíbe é a censura prévia. É aquilo que é antes da publicação. É muito comum, por exemplo, a Justiça Eleitoral em campanha eleitoral retirar matérias do ar, retirar jornais do ar, retirar temas que houve um desequilíbrio entre as campanhas. E aí não é censura, por quê? Porque é uma reparação. A segunda questão relativa ao Ministério Público não fazer parte não corresponde à verdade. Por quê? O acesso do inquérito à Procuradoria-Geral da República está dado. Segundo,
Essa pergunta é boa porque muitas vezes se passou a ideia que o inquérito seria para investigar, acusar e julgar dentro do próprio tribunal. Não é verdade. O que faz o ministro Alexandre de Moraes como relator? Ele faz uma investigação inicial através da polícia. Ele aciona a Polícia Federal, aciona agentes do Estado para fazer a investigação. Essa investigação vem para cá, ele conclui se ali foi verificado algum elemento de probabilidade de um crime. Verificando isso, ele encaminha para o Ministério Público respectivo, que não é necessariamente a Procuradoria-Geral da República, pode ser um Ministério Público Estadual, pode ser o Ministério Público Federal de algum outro local do país, em razão do foro das personagens envolvidas. Então, isso tem sido feito cotidianamente, ou seja, até recentemente houve um caso que a própria imprensa divulgou, em que uma das partes do inquérito foi encaminhada para o Ministério Público Federal e o procurador entendeu por não apresentar nenhuma denúncia. Ou seja, o Ministério Público está participando e a imprensa, inclusive, já divulgou isso. Ele tem data para terminar o inquérito? Olha, enquanto houver necessidade, ele estará sendo realizado. Isso eu não posso responder porque o ministro Alexandre de Moraes, ele que está à frente do inquérito, e ele então teria esses elementos.